É muito comum pessoas que estudam temas espirituais por diversas vezes ou sempre terem a sensação de que não pertencem a este plano, a este planeta. Isso acontece com você? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Vídeos que postamos às segundas-feiras e às quintas postamos os vídeos com temas específicos. Primeira pergunta de hoje é da Silvana Godinho. Sempre tenho a sensação de que não pertenço a este planeta. Tudo o que acontece com a Terra me angustia e me deixa muito triste. Silvana, de fato, a maioria dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra não são espíritos nativos da Terra. Basta ver como a população cresceu vertiginosamente nas últimas décadas. Estão aportando aqui muitos seres advindos de outros mundos que vêm aqui para ajudar a Terra a crescer e aproveitar também este contexto de transição planetária, de fim de tempos, final de ciclo evolutivo, que é muito rico de aprendizados em diversos aspectos. Então, esta sensação que muitas vezes nós temos pode advir de uma melancolia que está explicada aqui neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre uma das principais causas da melancolia, que é uma saudade inconsciente do que você deixou no mundo espiritual, das sociedades, das comunidades espirituais a que você se vinculava, onde a vida se organizava de outra forma, de pessoas com as quais você convivia, teve que se afastar temporariamente para aqui se materializar e passar por lições importantes, por desafios que vão fazer você mobilizar os seus potenciais. Então tudo isso, essa saudade inconsciente, pode causar esta melancolia, mas nós não podemos deixar isso tomar conta de nós, porque pode nos levar até ao adoecimento. Precisamos entender que se estamos aqui, é porque somos daqui. É porque a divindade nos colocou no lugar certo em que precisamos estar para evoluir. Ninguém irá se corporificar, se materializar num ambiente como a Terra, um mundo ainda tão difícil e hostil, se não tiver um sentido, se não tiver um propósito. Mesmo almas já redimidas e santificadas, quando aqui chegam, têm uma missão definida e passam também por diversos sofrimentos que são inerentes a este meio que nós ainda vivemos. Então precisamos aprender a lidar com esta melancolia, com esta percepção de que não nos identificamos com o que vemos aqui, e isso é muito comum em pessoas que estudam temas espirituais, que têm muito vivo em seu coração este sentimento de transcendência, de ver além do que os olhos físicos podem captar. Um grande filósofo indiano já desencarnado, Jiddu Krishnamurti, que tem uma das frases mais inteligentes que eu já ouvi, que eu já li, quando ele diz que a maior forma de inteligência é olhar sem julgar. Ele também disse certa vez que não é sinal de saúde estar bem adaptado a um mundo doente. Então, pessoas que têm o lado espiritual bem desenvolvido, não necessariamente pessoas religiosas, até às vezes pessoas que nem acreditam em seres desencarnados, mas têm uma espiritualidade, se guiam por valores, por senso de propósito, elas podem entrar em conflito com os valores que norteiam as relações deste mundo em que vivemos, ainda tão materialista, hedonista, imediatista, competitivo ao extremo, tudo vira motivo de
competição, luta pela sobrevivência frenética. Tudo isso pode levar a um sentimento de conflito, de saudade, de vontade de estar em outro lugar. Mas se isso for cultivado sem uma maior reflexão, sem a intervenção do nosso lado mais racional, dizendo que podemos aproveitar este ambiente mais difícil, que sim, tem coisas muito boas também. Não é só um mar de tristeza e lágrimas. Há muitas coisas boas aqui acontecendo agora ao seu redor. Preste atenção. Focarmos nisso, focarmos na grande oportunidade que é a vida, na grande oportunidade que é estarmos aqui. Porque é justamente o desenvolvimento deste lado espiritual que nos fará desenvolver um poder espiritual incrível, que é justamente parar de enxergar a vida como uma sucessão infinita de problemas, mas passar a enxergar a vida como uma oportunidade única de aprendizado, de crescimento e de fruição de experiências maravilhosas. Mesmo as desagradáveis são, sim, experiências aproveitáveis para o espírito imortal. Outra pergunta que nos chega do Júlio Machado. Gostaria de saber o que devo fazer para parar de me comparar com os outros. Realmente, Júlio, comparação com os outros é algo que acaba com a nossa alegria instantaneamente. Porque sempre vai haver alguém em melhores condições do que você, e também em piores. Alguém que sabe mais do que você e também que sabe menos. Então a gente precisa sempre trazer essas reflexões. Quando a gente percebe que está entrando no jogo da comparação, jogo que a gente sempre perde, trazer essa reflexão, orar e vigiar. Vigiar no sentido de perceber os sentimentos, perceber que este caminho não vai dar em algo bom para a sua emotividade. E lembrar que a maior comparação que devemos fazer é com quem nós fomos há um mês, há um ano, há 5 anos atrás. E compararmos com o nosso eu atual. Focar em você, nas suas potencialidades, nos seus limites. Isso também é humildade. A humildade é a lucidez de perceber os nossos limites e quem nós podemos ser já no momento. Quem queremos nos tornar. E principalmente fortalecer a autoestima. Fortalecer o amor próprio, aceitar quem você é, perceber o seu lado bom. Tudo isso, Júlio, vai te ajudar com este sentimento tão difícil que é tão estimulado nos dias atuais. Já o Douglas Gretti, após a morte, crendo ou não crendo em mundo espiritual, a alma não deveria recuperar toda a sua consciência, avaliar o que se passou na última existência, se as provas e expiações foram cumpridas e um passo foi dado rumo à evolução? Sem dúvida, Douglas, isso acontece. Porém, não acontece imediatamente. É muito comum relatos de EQM ou até de espíritos desencarnados que depois, em relatos mediúnicos, contam como foi a sua desencarnação. Eles falam que no momento da desencarnação rememoraram toda a sua vida, como se passasse um filme em que eles focassem os momentos em que fizeram grandes coisas pelo próximo ou que erraram drasticamente, como se fosse uma revisão de vida. Isso no mundo espiritual é estimulado aos poucos. Você vai fazer esse processo, mas acompanhado de terapeutas espirituais, de pessoas que te amam muito, que te conhecem profundamente, que não vão te julgar, te constranger. Você vai ser estimulado a analisar cada aspecto da sua última existência, onde você poderia ter ido melhor, onde você não fez o que deveria ter feito, ou momentos em que você agiu de modo incorreto, onde você cresceu, o que você aprendeu, o que você trouxe, quais são os desafios para o futuro. Todas essas reflexões vão ser feitas, sem dúvida,
no mundo espiritual antes de uma próxima reencarnação. A não ser em caso de espíritos que são logo encaminhados para reencarnações compulsórias pela necessidade do momento, sem tempo de maiores reflexões sobre o processo. Também pode acontecer. Eu tenho um vídeo aqui sobre reencarnação compulsória que dá exemplo sobre isso. E o Paulo Nuremberger, ele quer saber quais são os limites aceitáveis entre o equilíbrio e o desequilíbrio na escala evolutiva espiritual. Paulo, as grandes balizas são o amor, o bem, são as grandes lições que Jesus nos trouxe, o Evangelho que resume leis universais que foram sintetizadas por este grande missionário. Então as grandes balizas é o amor, é o bem ao próximo. São valores universais, valores que estão em vigor em todo o universo. Há uma corrente, o relativismo, que pode ser perigosa. Nem tudo é tão relativo. Sabe aquele discurso assim? Ah, mas o que é bom para mim pode não ser bom para você. Temos que ter muito cuidado com o relativismo que pode nos levar a aceitar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de atrocidade. Existem sim valores universais, valores com os quais podemos contar como grandes referências em nosso horizonte, em nossa caminhada. E muitos desses valores estão resumidos no Evangelho de Jesus e outras tradições que outras grandes almas trouxeram ao mundo, nem sempre do universo religioso e espiritual. Os missionários de Deus estão em todas as áreas, nos trazendo balizas para o nosso crescimento. Oswaldo Caruso Júnior, o que pensar de pessoas que mantêm um alter ego? Será que é psíquico ou ali há uma obsessão? Alter ego, Oswaldo, é aquela ideia de que se tem um outro eu. Um grande médico alemão usava esse termo. O médico Franz Mesmer, que criou a teoria do magnetismo animal. Ele foi estudado por Allan Kardec na codificação espírita. E o Franz Mesmer criou, na verdade ele não cunhou o termo, mas ele usava esse termo porque ele percebeu que quando ele hipnotizava algumas pessoas, elas aparentavam, às vezes, estarem em outra personalidade. Então ele usava que seria o alter ego daquela pessoa. O alter ego pode ser algo até terapêutico, quando você explora outras facetas da sua personalidade que você não pode por conta das circunstâncias que está vivendo, coisas que você sempre quis fazer e nunca pôde e resolve explorar melhor. Mas pode sim, como você perguntou, Oswaldo, ser algo patológico, até algum transtorno dissociativo de personalidade, que tenha possivelmente até uma obsessão espiritual envolvida. Então há casos em que a situação vai precisar ser analisada por especialistas para que se tenha uma melhor ideia do que está acontecendo. A próxima pergunta, do Rafael Bispo. Você poderia nos falar sobre o controle emocional junto da evolução espiritual? Rafael, talvez o controle emocional seja a maior lição que nós precisamos aprender nessas encarnações na Terra, espíritos do nosso nível evolutivo. Talvez espíritos que já tenham conquistado o controle emocional já nem precisem encarnar em mundos densos como a Terra. Tamanha é a necessidade. As emoções são reações biológicas. Qualquer ser que se revista de um corpo físico vai sentir emoção. Tristeza, raiva, alegria, medo, nojo, são coisas biológicas, instintivas. E não podemos evitar de senti-las, não podemos reprimi-las. Todos nós sentimos raiva, por exemplo. Mas o que fazemos com essa raiva? Como lidamos com estes impulsos? Será que deixamos que eles sejam como são, metabolizados na área mais primitiva do nosso cérebro e fiquem por ali? Ou será que envolvemos outras instâncias, áreas mais nobres do nosso cérebro? Colocamos também a nossa razão para
aprender com esta situação, canalizar as emoções para construções positivas. É um trabalho de toda uma vida, ou de várias vidas, mas muito importante, Rafael. E uma moça que escreve do Japão, que não deu para ler o nome dela, porque parece com caracteres japoneses, ela pergunta se o nosso espírito, que está tão preso à matéria densa, que é o corpo, tem tantas variações hormonais, de humor, o meio externo também nos influencia, como podemos saber qual é o nosso eu real fora da matéria? Acredito que a única forma de termos uma noção de quem realmente somos é pelo estudo constante da nossa personalidade, no dia a dia. Não ligarmos o automático, vivermos sem reflexão, apenas distraídos pelos estímulos, mas aplicarmos o famoso orai e vigiai, principalmente o vigiai nesse sentido. Perceber como você está se sentindo diante de cada situação, o que cada situação está trazendo de você, o que você pode fazer em cada contexto. Somente por meio deste esforço a gente vai chegar numa melhor noção de quem realmente somos. A meditação é importante, momentos de reflexão, de contemplação, psicoterapia. São muitas as técnicas, são muitas as coisas que você pode fazer para se conhecer melhor. E talvez o autoconhecimento, junto com o controle emocional, e as duas coisas estão muito ligadas, sejam duas grandes ferramentas para te possibilitar um alto grau de aproveitamento desta experiência evolutiva. Vou deixar para você 2 vídeos na tela final, vídeos que falam sobre reencarnação compulsória, que é possível sim a pessoa reencarnar diretamente do umbral, e um outro vídeo que fala sobre desvios reencarnatórios e sobre esta sensação de que não estamos fazendo o suficiente nesta vida. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Vou pedir que você deixe os seus comentários, porque são muito importantes. Deixem as suas perguntas, coloquem também a cidade onde vocês moram. Se possível, deixem o seu like, compartilhem este vídeo com alguém, confiram se já se inscreveram no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!